puseram um telescópio no Polo Sul, imagina. Aliás, não é um só, não, são dois grandes. Esse americano e tem um francês, japonês, um consórcio. Estão lá para quê? Para vasculhar uma área do cosmos que a gente das latitudes superiores não tem acesso, não consegue enxergar. Parece que alguém disse para eles, olha, vai vir alguma coisa aí de baixo que precisamos ver. Então construíram esse telescópio. Imagina o que significa construir um telescópio no Polo Sul, o que isso não envolve. E nós temos algumas fotografias tiradas desse telescópio, muito interessantes. Algum corpo estranho, rodeado por outros corpos. Isto começou a ser fotografado em janeiro de 2008. E ao longo do ano foram sendo feitas outras fotografias. Vejam só como eles estão mudando de posição. Estão orbitando. Ó, estão vendo? Ó, o mesmo corpo. E você vê que as coisas estão girando em volta dele. Agora aqui, um close-up deste centro. A tradição antiga denominava de Nibiru, um corpo celeste. Esta palavra Nibiru ou Nibiru quer dizer em sumério, aquele que cruza. E então, neste documento de mais de 90 páginas, que nós estaremos depois, mais adiante, disponibilizando a tradução em português no nosso site, mas que em inglês você encontra lá no Star Viewer, que nós mostramos antes. Neste documento, existem informações de grupos científicos sobre isto. Falando do Helenin, este cometa, que alguns agora estão dizendo, atualmente, antes de ontem para cá, que ele está se desintegrando ao passar perto do Sol, como costuma acontecer com alguns cometas. Ele se desintegra, ele não desaparece, ele vai se rompendo em pedaços, mas continua na sua órbita. Então, um dos que está tratando deste tema, neste artigo, diz assim, você pode comparar Helenin a um míssil que transporta uma carga explosiva, que nada mais é do que um aviso do poder que possui o navio que o lançou. A questão, então, é, o que é este navio e quando vai chegar até nós? Que existe outro objeto muito maior seguindo Helenin, não há dúvida. Este fato foi confirmado por diversos cientistas, usando equipamento poderoso. E também pessoas comuns, como eu, você, usando o poder da inteligência de nossas mentes. Alguns cientistas alegam que o cometa Helenin tem uma massiva formação de OVNIs em sua cauda. Beberam. Foram tomar lá estão queimando maconha. Ficam vendo coisa agora lá, esse sentido. Não tem o que fazer. Falar que tem OVNI na traseira do cometa. Mas não é porque eles estão se drogando. É porque eles descobriram que o cometa Helenin emite uma frequência de rádio. Pulsos de rádio que estão sendo captados por terminações, por grandes telescópios, e você escuta isto. Estão estudando os pulsos de rádio, que não são comuns num conjunto de pedra, gelo e poeira. Então, os cientistas da China e outros astrônomos estão dizendo que alguma coisa estava produzindo isto. E se não é o cometa Helenin, era alguma outra coisa, alguma outra força. Com base nos relatórios publicados pela Agência Espacial da China, o astrônomo Sérgio Toscano, que é conhecido, disse que por trás do cometa Helenin pode haver um OVNI se aproximando. Por trás do cometa descoberto em dezembro, os cientistas chineses acrescentam que há algo que eles chamam de cluster, que significa um enxame globular, ou talvez uma nave alienígena. Há evidências de que Helenin não está sozinho em sua jornada dentro do sistema solar. Uma coisa é certa,
Alguma coisa abalou o sexto planeta do nosso sistema solar, quando Helenin já estava na órbita de Marte. Isto sugere que o cometa Helenin está mais distante do que o apontado, ou ele é muito maior do que indicam os cientistas, ou que alguma coisa está chegando, algo tão massivo, e que estaria nos arredores de Saturno no meio do mês de maio de 2011. Referências antigas sobre Nibiru. Vocês vão ver aqui um documento, um desenho encontrado na Suméria. Observem, 3 personagens, vários símbolos, na escrita cuneiforme. E olha que bacana. 2 personagens, os 3 estão na mesma altura, né? Mas 2 personagens estão de pé e tem um sentado. Como é que alguém que está sentado está na mesma altura do outro que está em pé? Perceberam? Não é ilusão idiótica. O ser que está sentado, necessariamente ele tem uma dimensão diferente do ser que está em pé. Agora, entre os 2 que estão em pé, você vê aqui, olha, estrelinha, uns brilhinhos. Embaixo, ao lado você tem esta mesma área ampliada e embaixo aqui vocês encontram o desenho, um gráfico. Vocês encontram aqui o quê? Os planetas conhecidos, a Terra com a Lua, e podem ver que existe um achurado, um que está manchado, que não pertence ao sistema solar, aqui. Ele é um corpo que não faz parte do conjunto de planetas que se conhecia naquela época. Agora, ao lado vocês estão vendo uma representação de uma bola com asas. Está vendo ali? Parece que tem alguém no meio da bola. Essa mesma representação acontece no Egito, na parte de baixo. O círculo alado. Aqui vocês têm uma representação artística desse corpo Nibiru, como descrito nas tradições antigas. E ao lado, um esquema da sua órbita, possível órbita. Aquela tábua que vocês estão vendo em cima, olha, ela tem 4.500 anos de idade. Ela é do ano de 2500 antes de Cristo. Entendendo as alterações do sistema solar. O texto traduzido que nós informamos e que vocês podem ver neste site, na data de 3 de agosto. Um aviso de Saturno. O campo magnético de Nibiru, que seria este que está aqui em vermelho, vocês estão vendo o campo ao redor. Uma bola vermelha no centro e um campo cor de roxo, né? Em volta. Este é o campo magnético de influência desse corpo chamado Nibiru. Quando Helenin estava na data do dia 1º de dezembro de 2010, vocês começam a ver que a área de influência magnética de Nibiru começa a chegar em Saturno. Lembram quando Saturno começou a encandecer? Dezembro de 2010. Junho de 2011. Saturno já está no interior do campo de influência. De junho de 2011, Saturno continua no campo, o planeta começa, ou esse corpo celeste massivo começa a passar da sua órbita em direção à órbita interna. Helenin já está aqui, olha, já está entrando na órbita de Marte, 30 de junho, agora. A distância entre Helenin e este corpo, segundo os cálculos deste documento, é de 8 unidades astronômicas.
Isso significa 8 vezes a distância da Terra ao Sol, que é de 149 milhões de quilômetros. Helenin está 8 vezes à frente de Nibiru, em relação aqui à distância da Terra ao Sol. Você pega essa distância, multiplica por 8, você vai ter a distância em que está Nibiru em relação a Helenin. Vamos ver algumas características desse estudo em relação ao planeta Nibiru. O nome, Nibiru, diâmetro do Equador, não é perímetro, é diâmetro, linha reta de um lado ao outro, 155 a 179 mil quilômetros. O diâmetro da Terra é de 12 mil quilômetros. A massa de Nibiru equivale a 3 a 4 massas de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. O tipo, que corpo celeste é esse? É desconhecido. Comparável com objetos conhecidos como Júpiter, anãs marrons ou anãs vermelhas, que são estrelas que não se incandesceram como o nosso Sol. Corpos em órbita de Nibiru, 7 planetas ou luas e inumeráveis cometas e asteroides. Inumeráveis cometas e asteroides acompanham aquilo que será, para muitos, a irmã do Sol. Todos os sistemas que o homem tem descoberto com seus telescópios, sistemas estelares, em geral, são compostos por 2 corpos, 2 estrelas, que orbitam uma ao redor da outra. A exceção tem sido sóis sozinhos, solitários, como o nosso. Exceção, até então, digna ou propícia a ser descaracterizada. Porque estão achando que Nibiru, na verdade, é a irmã do Sol. Uma estrela menor que gira junto ao redor do Sol e que orbita em períodos, em épocas, em ciclos. Depois vocês têm a velocidade de deslocamento calculada por estes experts. Agora você pergunta, eu até troquei a lente do meu óculos com essa história do Nibiru, que eu quero ver esse cara assim, cara a cara. Cadê ele? Onde é que ele está? Ninguém enxerga o rapaz? Como é possível? Gastei dinheiro à toa no oculista. Você está vendo aqui um visual de telescópio óptico. Vamos procurar então o Nibiru. Se ele está atrás de Helenin, provavelmente se a gente procurar Helenin, acaba chegando no Nibiru, certo? Como estão longe, você vai ter que olhar mais ou menos para o lado. Então a gente entrou no Solar System Dynamics, do laboratório de propulsão a jato. Aquele que está fiscalizando, junto com o centro de pequenos planetas. Você vai e coloca no Horizons Web Interface, qualquer um de vocês pode fazer isso, hein? Qualquer um. Procure o site do laboratório de propulsão a jato da NASA. Aqui em cima você vê o símbolo. E aí você entra. Aqui você colocou o que, André? Eu coloquei, Cometa Helenin, com o nome técnico que deram para ele. C/2010-X1. E depois que você coloca isso, manda procurar, abre esta página. Como ela é bem comprida, eu fui tirando fotografias para vocês verem. Mas embaixo vocês continuam vendo, Helenin lá em cima, e aqui as deflexões e outros arquivos. Agora, o legal é aqui embaixo, Data. Eu pedi do 7 de junho de 2007, onde que estava a posição de Helenin nessa data. E eles mostraram. Olha, mas o Leonid Helenin descobriu o bicho no dia 15 de dezembro de 2010. Como é que a NASA já tinha a posição dele no dia 7 de junho de 2007? Então, o que a gente foi fazendo?
escolhi esta posição aqui de baixo, do dia 18 de junho de 2007. Vocês vão ver ali. Dá para ler o número? Olha o número lá. Ó. Aqui é a ascensão reta, ou o RA. Para você localizar uma estrela ou um ponto no céu, no cosmos, você tem que ter essas duas coordenadas. A declinação e a ascensão reta. Ou a ascensão reta e a declinação. Então, com estes números, você digita em qualquer telescópio e ele vai para o local exato que você precisa. Então, peguei aqui dia 18 de junho, 9 horas, 48 minutos, 04,91 segundos. E 13 graus, 7 minutos, 01,8 segundos na declinação. Peguei esses dados lá no site da NASA, hein? Procurei essas coordenadas e as coloquei num buscador destes programas de computador que mostram o espaço. No caso foi o Google Sky. Olha lá o quadradinho lá, ó. Tá vendo o quadradinho? Ó. Bem aqui tem um quadradinho, no meio desse nada aí. Esse quadradinho está escrito 9 horas, 48 minutos, 04,91. É a coordenada que eu pus. Mas, seu André, você bebeu? Você está tomando a mesma pinga que o Doug do Dave? Olha, não tem nada aí. Como é que você está achando um negócio desse? Aí você faz o seguinte. Esse é o Google Sky óptico. Você vai e muda no Google Sky para o infrared do telescópio IRAS. E aí você vê isso. Em infravermelho você vê isso. No telescópio óptico você não vê nada. Obviamente ele não tem tanta luz como o nosso Sol, como uma estrela, ele é meio apagado. Mas quando você pega o infravermelho, que pega outra faixa do espectro, isso aparece. Vamos aproximá-lo. Você está procurando o heleninho, né? O heleninho está no quadradinho, ó. Quadradinho branco. E quem procura heleninho acaba encontrando o amigo dele. Aqui vocês estão vendo, já no Google ampliado, vocês têm aqui em volta essa área roxa, com esse círculo roxo, que seria o centro, não é? Ou no centro estaria este corpo, com essas duas projeções de plasma, segundo eles explicam, como dois halos que saem, ou dois riscos que saem dos seus polos. E este é o campo que já está nessa data com o Saturno bem envolvido. 3 de setembro de 2011. Nibiru está fora de todas as visões do ponto de vista da Terra. Por quê? Porque ele está exatamente num alinhamento com a Terra do lado oposto do Sol. A Terra está aqui embaixo, o Sol no miolinho e este outro corpo acima, em linha reta. O único aspecto positivo deste fato é que a Terra, estando do lado oposto, ou seja, do outro lado do Sol, com relação a Nibiru, estará, em tese, protegida do seu magnetismo, pelo próprio magnetismo do Sol, que vai agir como um escudo. No entanto, nos próximos 6 meses, ao deslocar-se para uma órbita ao lado do Sol, a Terra estará totalmente vulnerável ao magnetismo deste corpo. No dia 27 de setembro, este campo magnético de Nibiru começa a chegar bem próximo de nós e a Terra passa a ser inserida nele, mas ainda ela está protegida pelo magnetismo do Sol, porque está bem assim, quase na oposição a esse outro corpo. De tal forma que o Sol consegue reduzir em 5/6 a influência magnética deste corpo. E se você pudesse enxergar, porque não dá por causa do Sol, mas se você pudesse, talvez você visse esta imagem.
Vocês estão vendo as linhas dos polos projetadas aqui, como se fossem injeções de plasma. Este corpo que ao redor é essa atmosfera mais densa, do magnetismo mais denso. E aí você vai entender por que os antigos chamavam isto, né? Comparavam aquele ser com aquele chifre vermelho, aquelas asas. A bola com asas. Por esta aparência. Helenim, agora no dia 20 de março de 2012, já foi embora. Helenim já foi embora. Se sobrou alguma coisa dele, já foi embora. Mas agora está vindo com 1 ano de diferença no tempo, a aproximação do planeta Nibiru. Ele vai chegar perto de Marte. Já o seu campo atinge Júpiter. 3 de agosto de 2012. Nibiru cruza a órbita da Terra. E ele começa, então, a se aproximar de nós, porque a velocidade vai aumentando. Quando ele vai chegando perto do centro do nosso Sol, a velocidade dos corpos aumenta. É uma das leis de Kepler. 11 de setembro de 2012. Nibiru está no ponto mais perto em relação ao Sol, chamado periélio. É a fase mais intensa desta luta entre os dois corpos massivos, Sol e este Nibiru. 27 de setembro. A Terra, neste momento... Onde está a Terra ali embaixo? Ó? Aqui está o tal do Nibiru e aqui está o Sol. Num alinhamento. Terra, Nibiru, Sol. Só que agora não tem sol nenhum para tomar conta de nós. A Terra, neste momento, estará à mercê do magnetismo desse imenso corpo celeste. Neste momento, e até dias antes, na aproximação de Nibiru, a Terra estará de forma anormal, severamente inclinada, pois o polo norte da Terra será repelido pelo polo norte de Nibiru. E enquanto isso, o polo sul da Terra será atraído pelo polo norte de Nibiru. Esta seria a imagem desta posição. O Sol está atrás, você não está vendo. E a Terra que você está vendo está assim. Mas nunca ninguém visou nós disso. Nunca. Tive que ir lá no seminário de um cara chato lá em Campinas para saber de alguma coisa sobre... Nunca ninguém falou nada para a gente. Falaram. A Gazeta de Montreal e o jornal The Washington Post, em 30 de dezembro de 1983, deram essa notícia. Esse é o recorte do jornal. Resumidamente diz isto. Um corpo celeste tão grande quanto o gigante Júpiter e possivelmente tão próximo da Terra que faria parte do sistema solar foi achado na direção da constelação de Órion por um telescópio a bordo de um satélite astronômico infravermelho dos Estados Unidos. Este corpo é tão estranho que os astrônomos não sabem se é um planeta, um cometa gigante ou uma protoestrela que nunca chegou a ser quente o suficiente para virar uma estrela. Ou então ela pertence a uma galáxia muito perto da Terra, que seja jovem e que esteja formando as suas estrelas. É possível que se trate do 10º planeta do Sistema Solar, que os astrônomos têm procurado em vão. Também pode ser uma estrela que não se tornou quente o suficiente como o Sol. Isso está nesse artigo de 83. Desde este artigo, gente, a NASA não faz outra coisa a não ser jogar telescópios no espaço. De 83 para frente. Cada ano, e cada ano são 2, 3 que eles projetam e colocam. Não só a NASA. Agências espaciais europeia, japonesa, todas elas.
Depois dessa reportagem de 83, nunca mais ninguém falou nada a respeito. Nunca mais. Isso ficou quieto, acabou. Pelo menos diretamente ninguém falou nada. Mas indiretamente, será que nós não estamos sendo... Então, os cientistas da China e outros astrônomos estão dizendo que alguma coisa estava produzindo isto. E se não é o cometa Elenin, era alguma outra coisa, alguma outra força. Com base nos relatórios publicados pela Agência Espacial da China, o astrônomo Sérgio Toscano, que é conhecido, disse que por trás do cometa Elenin pode haver um OVNI se aproximando. Por trás do cometa descoberto em dezembro, os cientistas chineses acrescentam que há algo que eles chamam de cluster, que significa um enxame globular, ou talvez uma nave alienígena. Há evidências de que Elenin não está sozinho em sua jornada dentro do sistema solar. Uma coisa é certa, alguma coisa abalou o sexto planeta do nosso sistema solar quando Elenin, que nós mostramos antes, neste documento existem informações de grupos científicos sobre isto. Falando do Elenin, este cometa, que alguns agora estão dizendo, atualmente, antes de ontem para cá, que ele está se desintegrando ao passar perto do Sol, como costuma acontecer com alguns cometas. Ele se desintegra, ele não desaparece, ele vai se rompendo em pedaços, mas continua na sua órbita. Então, um dos que está tratando deste tema, neste artigo, diz assim: você pode comparar Elenin a um míssil que transporta uma carga explosiva, que nada mais é do que um aviso do poder que possui o navio que o lançou. A questão, então, é: o que é este navio e quando vai chegar até nós? Que existe outro objeto muito maior. Puseram um telescópio no Polo Sul, imagina. Aliás, não é um só, não, são dois grandes. Esse americano e tem um francês, japonês, um consórcio. Estão lá para quê? Para vasculhar uma área do cosmos que a gente das latitudes superiores não tem acesso, não consegue enxergar. Parece que alguém disse para eles: olha, vai vir alguma coisa aí de baixo que precisamos ver. Então construíram esse telescópio. Imagina o que significa construir um telescópio no Polo Sul, o que isso não envolve. E nós temos algumas fotografias tiradas desse telescópio, muito interessantes. Algum corpo estranho, rodeado por outros corpos. Isto começou a ser fotografado seguindo Elenin, não há dúvida. Este fato foi confirmado por diversos cientistas, usando equipamento poderoso. E também pessoas comuns, como eu, você, usando o poder da inteligência de nossas mentes. Alguns cientistas alegam que o cometa Elenin tem uma massiva formação de OVNIs em sua cauda. Beberam, foram tomar lá estão queimando maconha, ficam vendo coisa agora lá, esse sentido, não tem o que fazer, falar que tem OVNI na traseira do cometa. Mas não é porque eles estão se drogando, é porque eles descobriram que o cometa Elenin emite uma frequência de rádio, pulsos de rádio, que estão sendo captados por terminações, por grandes telescópios, e você escuta isto, estão estudando os pulsos de rádio, que não são comuns num conjunto de pedra, gelo e poeira, em janeiro de 2008. E ao longo do ano foram sendo feitas outras fotografias. Vejam só como eles estão mudando de posição. Estão orbitando. Ó, estão vendo? Ó, o mesmo corpo. E você vê que as coisas estão girando em volta dele. Agora aqui, um close-up deste centro. A tradição antiga denominava de Nibiru, um corpo celeste. Esta palavra Nibiru ou Nibiru quer dizer em sumério aquele que cruza,
E então, neste documento de mais de 90 páginas, que nós estaremos depois, mais adiante, disponibilizando a tradução em português do nosso site, mas que em inglês você encontra lá no Star Viewer,